O presidente Lula se intitula o pai dos pobres. Mas de pai dos pobres ele não tem nada. Como também cria-se um mito em torno dele que ele existe e o seu governo para acabar com a pobreza. Não, ele não quer acabar com a pobreza. Ele quer acabar com o pobre. Ele odeia pobre. Ele é uma espécie de Robin Hood às avessas. O Robin Hood da história dos contos de fada roubava dos ricos para dar aos pobres. Lula faz o inverso, rouba dos pobres para dar aos ricos. É um camarada completamente insensível, perverso, mau, desprovido de sentimento e humanidade. Olha, que na campanha para presidente em 2022, ele fez inúmeras promessas. Que ia reduzir o valor dos combustíveis, do alimento, que ia fazer gerar emprego, combater a violência, que ia proporcionar aos brasileiros, sobretudo os mais pobres, ter acesso a picanha, cervejinha. E com esse discurso enganador, ele conseguiu fisgar milhões e milhões de brasileiros, sobretudo os mais humildes, por esse Brasil afora, chegando a presidente da República. E ao ganhar as eleições e ao tomar posse, fez o contrário. A violência aumenta a cada dia, o desemprego aumenta também, a gasolina, ele já proporcionou vários reajustes no valor dos combustíveis, da gasolina. A picanha e a cerveja tão ladeada, tão prometida, não veio, muito pelo contrário, houve carestia no preço das carnes em todo o Brasil. É um verdadeiro enganador. E como se essas medidas não bastassem, ele permite que máfias no Nordeste sabote a transposição das águas do Rio São Francisco de forma a não chegar aos nossos irmãos nordestinos. E isso é de uma desumanidade desmedida. E o ponto alto da maldade do governo Lula, do Lula esse que se intitula pai dos pobres, foi bloquear quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Eu estava vendo uma entrevista do ministro do Desenvolvimento Social do governo Lula, o ministro Wellington Dias, e ele disse que esses bloqueios estão sendo feitos e são necessários porque a maioria desses beneficiários tem uma renda mensal de até 20 mil reais por mês, assim sendo, não faz por merecer esse benefício advindo do governo. Olha só, senhoras e senhores, até onde eu tenho visto, as pessoas que reclamam da perda desse benefício são pessoas carentes, humildes, que vivem em situação de risco social e que se enquadra para receber esse benefício. E lembrando que são quase 2 milhões de beneficiários neutralizados no cadastro, mas que cada beneficiário desse tem como dependente 3, 4, até 5 dependentes. São pessoas que precisam sim da ajuda do Estado. Mas o governo Lula, sobre esse argumento mentiroso, criminoso, insensível, monstruoso, alega que está suspendendo por essa razão. Ou seja, Lula, minha amiga e meu amigo, você que é carente, que perdeu o seu benefício, está dizendo que muitos de vocês ganham até 20 mil reais por mês e que por essa razão não precisam do Bolsa Família. E como se não bastasse, para agravar ainda mais a situação, o ministro falou que ainda tem mais por esses dias
5,5 milhões de bloqueios a ser feito, além dos quase 2 que já foram feitos. Há informações que o objetivo do governo Lula é bloquear 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Aí eu te pergunto, esse camarada é ou não é desumano? Como pode considerar esse camarada pai dos pobres? Minha amiga e meu amigo, você que está sendo atingido de cheio com essa medida, pense um pouco. Na hora de votar, não vote na base da emoção, vote na base da razão. Lula é conhecidamente um camarada insensível, criminoso, chefe de quadrilha. Conforme eu falei, repito, Robin Hood às avessas, rouba do pobre para dar para os ricos. Você agora não sabe o que fazer, não sabe o que dar ao seu filho hoje à noite para dormir, que vai reclamar, pai, estou com fome, mãe, eu estou com fome. Saiba que o dinheiro que tirar do seu, que é um mísero, que é pouca coisa, é só para ajudar. O dinheiro que eles estão tirando do seu é para fazer caixa, para dar dinheiro aos figurões. Basta ver que a Ludmilla, cantora funkeira Ludmilla, recebeu 5 milhões de reais através da Lei Rouanet. E esse mesmo valor também foi recebido pela atriz Cláudia Raia. Gente rica que não precisa. Mas é aquilo, minha amiga, se não tira de você, não junta para dar para eles, para os ricos. Enquanto você está aí tá sofrendo, sendo humilhado, olha só a situação em que você entrou. Eu não estou aqui tripudiando sobre você, falando que você tem que comer abóbora, falando porque você fez o L. Não, meu irmão, não. Independente de quem você votar, independente do seu voto, você não merece passar por essa humilhação. No fundo, esse dinheiro que você perdeu já era seu. Através dos impostos que você paga e gera, através das compras que você faz. Como considerar esse cara pai dos pobres? Olha o que ele está fazendo com aqueles que deram a eleição para ele, os nossos irmãos nordestinos. Jogando no limbo, na desgraça, no sofrimento. É bem verdade que muitas das pessoas que votaram em Bolsonaro também perderam, mas a maioria esmagadora das pessoas atingidas foram que votaram em Lula para receber isso como troco. Você não merece estar passando por isso não, cara. Você não merece estar passando por isso não. Esperar de quê? Esperar o quê quando se vota num cara insensível, quadrilheiro, bandido, descondenado, uma índole má? Se ele gostasse de pobre, tivesse sentimento, espírito de gratidão, eles carregavam vocês, principalmente o nosso irmão nordestino, aqui, nas costas, porque deram a eleição para ele. Mas mesmo assim, ele inventa de se vingar, de destilar ódio, veneno, fazer maldade, até para aqueles que o estenderam a mão. Lula não é o pai dos pobres, meu irmão. Lula é o carrasco dos pobres. Lula não quer acabar com a pobreza. Lula quer eliminar os pobres. Deixa eu te contar uma coisa. Um trocadilhozinho. Lula gosta tanto de pobre que toda vez que ele governa esse país, ele faz aumentar o número de pobres. Lula quer você assim, humilhado, sem saber o que fazer, sem emprego, sem ter o que comer ou para dar para os seus filhos, para quando ele jogar as migalhas dele, você pegar e esquecer as maldades que ele fez e voltar a votar nele. Ou seja, Lula quebra suas pernas, depois te dá uma muleta e você acha que ele está te fazendo bem. Pense nisso. Lula não presta. O seu pai está no céu, é Deus. O seu caminho são os seus braços e o poder de lutar. Lula não é o pai dos pobres, mas sim o carrasco. Pense nisso.